retomando aqui exatamente onde a gente parou, sim, o mercado aqui perdeu o VWAP, veio testar enquanto teto, porque a expectativa era cair, não defendeu, ganhou. Depois veio testar enquanto piso, a expectativa era de defender, defendeu, mas rompeu o teto para dar compra? Não. Se tivesse dado essa compra, eu teria feito com esse candle assim, da forma como ele estava? Também não. Eu precisava de um candle menor, que me desse, mesmo que fosse no mesmo sentido da compra, mas que me desse um stop técnico menor. Então, depois ele ainda voltou para testar de novo a VWAP enquanto piso, perdeu, e aqui sim ele deu a pista que a gente queria, porque aqui ele sambou em cima da VWAP. Na hora que ele perdeu e não conseguiu mais trabalhar acima dela, é tudo que a gente quer quando a gente vende um contrato, é que o mercado não pegue o stop da gente, né? A gente não quer ser violinado. Então, aqui tinha uma boa relação custo-benefício, fazer uma vendinha aqui nessa região, com stop de proteção aqui, e ou entregar aqui, onde a gente viu que tinha sido a mínima do dia, coincidindo com o pivô, ou ficar assistindo o mercado tentar fazer um fundo mais fundo, né? Sempre fundo mais fundo que o anterior. Eu estou vendida. Tinha gap para fechar, tinha um ajuste lá embaixo, tinham 1000 motivos. Então, dentro daquilo que eu conversei até com Luziana no grupo dia desses, era que se a gente está vendido, eu não tenho a obrigação de assistir o mercado fazer vários candles contra mim. Eu até passei uma época que eu deixava, hoje em dia eu já não deixo mais. Eu teria assistido ele fazer até um candle desse aqui, que já teve bastante pontos, até aqui, beleza, mas perder tudo daqui para lá, não aceitaria não. Aqui eu tô achando já até muito, aqui eu teria, sendo bem sincero, eu teria analisado o book do Dom e teria tentado me esconder atrás de preços que tivessem com muitos lotes querendo ser agredidos na venda. E no que o mercado foi ganhando muitos preços, eu ia imaginar que ele ia ter força para voltar e me pegar também lá atrás. Então é o tipo de operação que eu prefiro sair logo, e nem que ele me desse outra entrada, porque você concorda que se você está vendido aqui e o mercado forma um candle verde, das duas uma, ou ele vai continuar formando candles verdes e você não tem nenhum motivo para continuar posicionada se você está vendida, ou imediatamente depois de tirar, ele vai te dar outra entrada. Então não tem para que a gente ficar assistindo o mercado voltar na cara muitas vezes, porque tudo que tira a gente da operação é o que permite a gente dar uma nova entrada na operação. Então, deu para entender que se eu estou vendida e o mercado fez um movimento bem direcional numa região que eu sei que é suporte, se ele faz uma defesa forte, é saída. Isso aqui é saída. Porque se ele fosse retomar, se eu dissesse assim, eu não devia ter vendido logo, porque ele vai retomar o movimento e vai sem mim. Não, porque ele daria, em algum momento, ele daria uma outra entrada aqui. Mesmo que eu precisasse esperar um tamanho de candle proporcional ao que eu quero, né? Então foi isso, ele chegou aqui no ponto de suporte, houve uma reversão, Marcelo até fez eu não estou lembrada se foi aqui ou se foi aqui, mas ele fez um trade hoje assim de contratendência, entregando na VWAP, e eu não lembro exatamente qual foi, mas ele ficou doente porque o mercado andou bastante depois de ter realizado a operação dele. Mas o mercado é isso mesmo, a gente nunca sabe, num contratendência, né, a gente nunca imagina que o mercado vai andar muito depois da gente. Eu tô fazendo esse vídeo aqui bem informalmente, tá, minha gente? Porque isso aqui não é vídeo de aula, não, é vídeo de bate-papo. Por isso que eu tô assim, falando das conversas da gente no grupo, falei aqui de Luziana, falei de Marcelo, isso aqui é papo entre a gente mesmo. Mas aí, então, a expectativa, mais uma vez, era que a VWAP defendesse, que desse um ponto de repente, consolidasse por aqui, fizesse um vermelho, um verde, e que a gente tivesse feito uma venda para de novo assistir o fechamento do gap lá embaixo, né? E aí ele mais uma vez não deu. E aqui ele começou com uma força, eu só fui entender realmente quando eu fui almoçar e eu vi o o Jornal Hoje. Eu vi que houve uma notícia econômica, né, bem relevante para ter causado
essa alta aqui de 50 pontos, minha gente, em 2 horas. É um negócio que, assim, não adianta a gente querer estudar isso aqui a fundo, porque isso aqui é muito raro acontecer isso aqui, tá? Acontece, daqui para as eleições devem acontecer bastante, mas assim, eu tinha outros motivos para não pensar numa compra aqui, além de estar abaixo de VWAP, que eu realmente não compro. A gente tinha essa linha de tendência, eita que linha troncha, a gente tinha essa linha de tendência de baixa aqui, então para ele descaracterizar esse topo e fundo mais baixo, ele precisava, além de romper ela, romper também essa última região aqui de topo, que veio acontecer aqui esse preço, mas aí a essa altura aqui dava para ter pensado numa compra, vou te dizer aonde, aqui ó, esse 914,5 já tinha prescrito, a essa altura do campeonato, vou até apagar ele daqui, por quê? Porque ele era um ponto do gráfico diário, e a abertura, ó, ganhou o ponto, perdeu o ponto, então assim, ele deixou de ser referência, esse ponto aqui eu vou apagar, certo? Então, na hora que ele ganhou esse ponto aqui, fez uma máxima, voltou aqui para testar ele enquanto piso, valia demais essa compra aqui, ó, uma compra. Porque o stop estaria onde? Estaria abaixo dessa mínima desse candle ou abaixo da abertura desse candle, por causa daquela discussão que a gente andou tendo de que se eu estou comprada numa operação e quero que o preço suba para eu vender, qual é a obrigação que eu tenho de ficar comprada num candle que está em formação e que ameaça ficar vermelho? Se ele quiser trabalhar abaixo da abertura dele, ele vai ficar vermelho, a não ser que ele não sustente, né? Para isso, vale de novo uma análise no tom, ver como é que está lá a defesa dos preços, ver se tem um preço específico que está com muito contrato querendo ser agredido na compra. Aqui também ele deixou esse pavio bem grande, nessa região aqui que era máxima. Aqui não dava uma expectativa grande de que ele fosse subir não, sabe? Porque quando ele tocou aqui a máxima, veio defesa imediata. Depois ele até ganhou 204,5 que era ponto, 227,5 que era ponto, mas na hora de testar enquanto piso, ele perdeu. Ele conseguiu muito trabalhar abaixo. Então aqui eu vou ser sincera, quando ele veio testar agora enquanto teto essa região, eu estava achando que ia defender e eu estava paquerando uma venda aqui. Eu estava procurando uma venda para ou fazer uma compra aqui na VWAP, ou fazer uma compra aqui nessa região da mínima do dia, ou fazer uma compra na região do gap. Eu paquerei muito essa venda aqui, ela não veio, mas se viesse teria sido linda. Então, de fato, o mercado até rompeu, né, preencheu de novo toda a defesa que tinha vindo de forças vendedoras, conseguiu ganhar o 24,5 e o 27,5, mas quando ele ficou trabalhando acima, ele deixou um doji, ou seja, indecisão. O que a gente tinha aqui em cima? Uma resistência, que era um ponto de pivô. Então ele ficou por aqui consolidando, lateralizando, indeciso. Aqui para mim foi uma região que deu nó, ó, essa região aqui todinha deu nó, porque ele ficou sambando aqui no 27, no 24,5, sem saber o que fazer. Aqui, ó, aqui ele ficou trabalhando entre os pontos, tá dando para perceber, né? Aqui ele até perdeu, aí veio testar enquanto teto, ficou por aqui, deixou outro doji, depois veio testar enquanto teto, opa, aqui ele não conseguiu mais trabalhar acima do 24,5, que era o primeiro teto. Então valia sim uma venda aqui para fazer um trade curto, que era para entregar na região de VWAP. Por meio ponto ele não chegou a encostar. Veja que tinha 3 coisas aqui juntas nesse ponto aqui. A gente tinha o pivô, tinha a VWAP e tinha, ó, aqui, ó, a abertura do dia. Então aqui era um suporte triplo, né? A expectativa poderia ser também que, ao invés de ter feito essa venda, se você é uma pessoa que analisou e viu que para você se expor a esse tamanho de stop aqui, para buscar isso aqui não compensa, você não faz. Se você acha que compensa, você faz. Para mim, não compensa, tá? Eu não faço esse tipo de operação aqui. E aí o mercado veio para VWAP.
Aqui, ó, eu poderia ter pensado numa compra, sim. Mesmo tendo essa linha aqui de tendência de baixa, eu teria pensado nessa compra, porque o preço estava acima de VWAP, o mercado tinha feito essa pernada de alta aqui bem grande, essa correção daqui estava muito dentro dos 3 níveis de Fibonacci, piso, ó, vamos limpar aqui e pensar aqui num piso de Fibonacci, num piso e teto de Fibonacci, como é que a gente faria? Para quem tem dúvida, ó, F, Enter, a plataforma vai calcular automaticamente os 3 níveis, né, de correção de Fibonacci. Então, ela vai riscar para mim isso aqui, ó. Eu fui de piso a teto. E ela marcou aqui esses 3 níveis. Então, eu tô vendo que, olha aqui, um quarto suporte na região. Eu tinha o 50% de Fibonacci, que é o mais queridinho de todos, o 50% desse movimento inteiro aqui que a gente acabou de marcar. Tinha pivô, tinha VWAP e tinha abertura do dia. Então aqui era um ponto bem difícil do mercado conseguir passar. Depois ele até fez isso aqui e passou. E aí a gente vai ver por que deu um trade aqui. Ó, e aí o mercado tinha feito aqui, ó, uma linha de tendência de baixa. Aqui tinha deixado um topo pra gente, uma expectativa de um rompimento nisso aqui para buscar a máxima. Não fez. Ele até fez um topo quase da mesma altura que o anterior, mas não chegou a ser mais alto. Fez um fundo mais baixo que o anterior. Aqui eu já diria, opa, já dava para pensar numa falha, né? Porque ele fez topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Se ele falhasse, ele poderia ficar aqui pro resto da vida, né? Fazendo topo, fundo mais baixo. Mas essa falha aqui me deixou alerta. Mas por que eu não comprei nessa região aqui? Porque eu tô vendo que essa região aqui, ela é difícil, porque ela tem 2 resistências no gráfico diário. Então a ideia seria deixar ele ganhar esse ponto, testar, vencer e pensar numa alta. Vocês estão percebendo que tem vários trades que eu estou dizendo a vocês que eu gostaria de ter feito, que eu gostaria de ter pego, mas que o mercado não deu. Por quê? Porque eu estou mostrando aqui que o meu perfil é esse que gosta desse tipo de confirmação. E aqui a importância é o seguinte, de não ver trade a toda hora, a todo tempo, em todo lugar. Isso que eu estou mostrando para vocês de leitura, eu estou querendo dizer que eu tenho alguns critérios que precisam ser atendidos na hora de entrar. Então, com isso aqui, eu estou esperando ajudar vocês no sentido de escolher muito bem. Veja, lembrem que aquelas contas que a gente fez lá na parte que a gente fala de tempo, né, gráficos e tal. Lembre que a gente viu que existem muitos candles aqui, são 9 horas de pregão todo dia. Divida aí cada hora de pregão por 5 minutos, vão ter 12 candles de 5 minutos para cada hora. São mais de 100 candles. Imaginem se em 100 candles a gente visse entrada em quase todos os candles. Isso não pode acontecer. A gente tem que ser muito criterioso na hora de escolher, de admitir, eita, esse aqui vale a pena. Tem que realmente atender todas essas condições que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então vamos lá. A gente viu que aqui era um nível de correção de Fibonacci, que a ideia era que ele tivesse vencido essa região aqui de pontos, tivesse dado um ponto de entrada para a gente e pensar na retomada dessa alta aqui, né? Que era a expectativa. Ele confirmar esse padrão de pivô aqui, mas ele não fez. O que foi que aconteceu aqui? Defesa. Teve aqui a formação do ajuste, né? Nas negociações feitas entre 15h50 e 16 horas. E aí, olha aqui, pra mim, onde deu uma entrada legal. Eu, de novo, não teria... Aqui, ó, deu um trade curtinho, que dava pra ter pensado numa venda aqui, com stop aqui. Mas eu não teria feito porque tava na cara de todas essas resistências que a gente viu aqui. 50%, VWAP, pivô e a abertura do dia. E aí, o que foi que aconteceu? Ele perdeu esses pontos, veio testar eles aqui agora enquanto piso, e aqui sim deu vendas legais, ó. Depois de um canalzinho aqui de alta que ele formou, ele fez isso e isso. O que é isso aqui que a gente estava estudando aqui? Um padrão de bandeira, né? Quando ele faz um movimento direcional, corrige lentamente e depois outro direcional. Aqui teriam várias formas de você enxergar uma entrada. Eu, de novo, vou dizer que assim, eu tô fazendo isso aqui pra gente estudar entradas. Eu não teria feito por conta do horário, tá?
Mas, ó, final de tarde, isso aqui a gente não espera um movimento assim tão direcional, não. Acontece, mas não é tão comum quanto num horário do expediente normal. Então, o que você poderia ter visto aqui? Você poderia ter feito uma venda perdendo essa mínima do candle verde, com o stop, se fosse técnico, estaria aqui em cima. Se fosse financeiro, estaria com 3 pontos dentro dessa região aqui. Se você conseguir desenvolver a habilidade para enxergar o fluxo que acontece para a formação desse candle verde, é uma possibilidade. Qual teria sido outra entrada aqui bacana para a gente pegar um trade bom? Ter visto que isso aqui era um suporte, ter visto o mercado deixar aqui um candle curtinho, e aí você ter determinado que abaixo disso que era suporte, que agora era teto, se o mercado pegasse a sua venda aqui, o seu stop estaria acima dele e estaria curto também. Quantos pontos deviam ter aqui? Entre 3 pontos e 3,5 pontos, não mais do que isso. Vamos ver por aqui. Eu vou apagar aqui para a gente dar uma estudada. Se tivesse feito uma venda, tirar isso aqui daqui. Se a gente tivesse feito uma venda nesse ponto, a venda teria sido no 908, concordam? O stop estaria onde? No 912, seria um stop de 4 pontos. Já era um stop 1 ponto a mais do que o stop primordial. Aquele stop, não vou nem chamar de primordial, vou chamar de primário, né? Que é aquele stop que a gente gosta de trabalhar financeiro, bem curtinho, de 3 pontos. Mas a gente está percebendo que a volatilidade está grande, o mercado está andando 50 pontos em 2 horas. Então, o que a gente tem que fazer agora é identificar que ele mudou, identificar que mudanças são esses no comportamento e se adequar a elas. Então, uma outra forma seria enxergar isso aqui, vou voltar a riscar aqui, tá? Enxergar isso aqui enquanto piso, ter visto aqui que o mercado perdeu e ter determinado que se ele tivesse perdido esse ponto, se essa mínima aqui está no 903, a venda teria sido 902,5. Onde é que estaria o stop? O stop estaria aqui, ó, acima da abertura, um stop de 3 pontos. E aí, ó, ele chegou a andar 10,5 pontos. Teria dado uma metinha aqui, né, no final do dia. Mas assim, deu para entender que pelo horário eu não faria, mas o contexto dá para você estudar entradas. Tinha dado uma entrada certa aqui? Tinha dado uma entrada certa aqui, com o stop aqui em cima? Também tinha. Saber identificar a condição, quem é você, que tipo de proteção você prefere dar. Por exemplo, eu preferia muito mais ter feito essa venda aqui, porque eu sabia que o mercado ia trabalhar aqui, ó, o nível de Fibonacci, pivô, VWAP, tinha muita coisa aqui para me defender, abertura. Então, ficar vendido aqui, além de me dar mais pontos, né? Imagine uma entrada aqui e uma entrada aqui. Existe uma diferença daqui para cá de quantos pontos? De 6,5 pontos. Não é só um trade mais alto, é um preço vendido, né, mais alto do alvo. É um trade também mais protegido, né? Então é isso. Vou finalizar por aqui. Vou pedir desculpa a vocês porque eu precisei dar pause na gravação do primeiro vídeo, mas meu pai ligou. Isso aqui não é aula. Estou estudando aqui com vocês. Eu peço desculpa aí, meu paizinho, ainda mais depois do dia de ontem, dia dos pais, eu tô sensível, foi prioridade 0. Desculpem aí, mas foi de coração, viu? Vou finalizar aqui para subir para vocês lá no YouTube. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.